Bom, gente, vamos dar início a um novo vídeo, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo a abertura de uma nova playlist que irá compor aqui o canal Mente Aberta, tá? E aí essa playlist terá como título O Ciclo da Autodestruição. É uma playlist onde eu estarei conversando com vocês sobre os ciclos, da autossabotagem. E eu estarei elucidando essa temática a partir de uma inspiração que tem aí como fonte este livro aqui, O título do livro é O Ciclo da Autossabotagem. É um livro escrito pelo psicólogo Stanley Rosner, Ele é PhD e se aliou, tá? Ele é PhD em psicologia e ele se aliou à escritora Patrícia Hermes para daí então construir esse livro, E esse livro ele foi construído por esses dois escritores com base em uma discussão referente ao ciclo de autodestruição, Ciclo este que afeta algumas pessoas em seus relacionamentos, E aí eles trazem no livro casos reais. Eles descrevem o comportamento repetitivo que surge na infância, no casamento, no trabalho, e aí eles apontam as causas dessa tendência e vão aí explorar como que é possível superar esse problema, esses ciclos que acabam caindo numa dimensão repetitiva e, para além disso, autodestrutiva, Então, o livro em si, ele vai girar em torno da seguinte indagação: por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? Então, é um livro que traz à tona o fato de que reparar no outro aquilo que não conseguimos perceber em nós mesmos é algo muito comum, é algo que faz parte da natureza humana, sabe? E isto foi observado por esses autores, a partir dos seus trabalhos com seus pacientes, entende? Os comportamentos repetitivos, ou seja, o que é que a gente vê no outro com tanta clareza, e é algo em nós, esse algo que a gente vê no outro com tanta clareza é algo que existe em nós, ocultado de nós próprios, certo? A gente não consegue ter a percepção daquilo que a gente enxerga no outro, daquilo que a gente percebe no outro, mas que também existe em nós. E aí o livro indaga por que isso acontece, Isso vai acontecer porque, talvez porque nossos comportamentos, como os próprios autores salientam, os nossos comportamentos repetitivos, eles estão enraizados, Talvez porque nossos comportamentos repetitivos sejam aí instintivos, tá? E aí um dos autores do livro, conta a história verídica de quando fez aí uma viagem, E aí o porteiro comentou sobre o trabalho do taxista. E aí é uma história que de fato é perfeita, tá? Para uma analogia com o que acontece em maior parte do tempo conosco.
o que observamos no outro, aquilo que no outro nos chama a atenção e que até muitas vezes é causa de repugnância, a ponto de criticarmos o outro, a ponto de julgarmos o outro, aquilo que no outro nos incomoda, né? É algo que está oculto em nós mesmos e que não aceitamos em nós mesmos. E por isso que quando percebemos no outro, repugnamos no outro aquilo que a gente tem e que não aceitamos em nós mesmos. Tá? Mas a gente tem em nós mesmos de modo inconsciente, certo? De modo inconsciente, e por isso não temos essa percepção, não conseguimos perceber em nós, né? E aí quando a gente enxerga no outro, isso causa certos sentimentos, porque aí desperta inconscientemente aquilo que existe em nós e que repugnamos, né? Pelo fato de não aceitarmos em nós mesmos, né, isso aí é um impulsionamento a repugnar e a julgar no outro, tá? Então, quando eu falo do porteiro, quando ele traz a história aí do porteiro que comenta o trabalho do taxista, né, ele quis dizer, os autores aí, com isso, salientaram que o porteiro tem o seu dia de trabalho girando em torno de abrir e fechar uma porta, de abrir e fechar a porta, né? Não vê nenhuma contradição em lamentar o destino do motorista de táxi, né? Porque ele comenta sobre o motorista de táxi, como é que o motorista de táxi aguenta, né? Viagens de ida e volta ao aeroporto, ida e volta, como é que ele aguenta o dia todo essa repetição, né? Isso o porteiro comentando. Mas sim, como é que o porteiro aguenta o dia todo a repetição de abrir e fechar uma porta, né? Mas percebam que abrir e fechar a porta não remete a este porteiro um trabalho repetitivo, mas o taxista, a ele é remetido esta repetição de ida e volta. Pega passageiro, leva para tal canto, volta para o aeroporto. Pega passageiro, vai para tal canto, volta para o aeroporto, né? Dia após dia. Ou seja, esse porteiro, ele não enxerga o próprio comportamento como repetitivo. Então, diante disso, diante dessa história com H, porque é uma história verídica, né? Esse porteiro não enxerga o comportamento como repetitivo e em cima disso há a seguinte indagação, trazida pelo livro, tá? Por que admitir que o que eu faço a maior parte do tempo, dia após dia, é insuportável e inconcebivelmente repetitivo, né? Por que isso? Por que admitir isso é insuportável para mim, autor do comportamento repetitivo, né? E assim eu o nego. Negando, talvez eu me sinta mais suscetível a desempenhar o meu trabalho diariamente. Ou seja, o porteiro negando a sua ação repetitiva dia após dia, pertinente à sua atividade de trabalho, negando isso, ele se sente mais suscetível a desempenhar o seu trabalho diariamente. Então, para ele, é mais fácil reparar no trabalho do taxista, que acredito que até é menos monótono do que o dele,
Pelo menos ele vai para lugares diferentes, né? Então vejam, com isso é observável que alguns de nossos padrões repetitivos são aí claramente irracionais, né? E por que diante disso é tão importante a psicoterapia? Porque a psicoterapia, ela traz uma facilidade para nos percebermos nesse ciclo de repetição, sobretudo quando essa repetição vem a ser aí um ciclo de autossabotagem, um ciclo destrutivo, né? E aí encarar o ciclo da repetição é o primeiro passo para ter algum controle sobre o que esse ciclo está provocando inconscientemente, certo? E aí, mais uma vez, os autores, eles contam uma história de sua prática clínica. Eles falam sobre a Corey, né? A Corey, ela foi ao consultório, tá? Com uma preocupação bastante prática. Ela queria uma ajuda. Ela queria ajuda para organizar o seu tempo, para organizar suas tarefas. Ela queria estruturar a sua vida profissional. Então, Corey, ela havia aí cursado uma ótima faculdade de Direito, né? E aí ela conseguiu um bom emprego após passar por um processo seletivo bastante complexo, bastante rigoroso, né? Em uma grande empresa, uma empresa prestigiada na dimensão da advocacia, né? E aí depois de um tempo ela começou a enfrentar dificuldades para daí então cumprir cronogramas e priorizar o seu tempo. E foi assim que, diante dessa desorganização, diante dessa falta de estratégia, quanto ao tempo, quanto ao seu cronograma, né, as suas chances de tornar-se sócia da empresa tornou-se nulas, né, que era o que ela estava objetivando, tá? E assim, diante disso, como ela viu que não tinha mais possibilidades de ser sócia da referida empresa, ela saiu do emprego. Daí então, o que foi que ela fez? Abriu a própria empresa de advocacia, mas continuava com os mesmos problemas, né? Planejamento, estratégia, tempo, tudo isso aí era muito desorganizado. E sabemos que para você dirigir uma empresa, você precisa, mais do que qualquer pessoa naquela empresa, ter planejamento, ter tempo, ter cronograma, tudo muito bem sistematizado, tudo muito bem esquematizado, né? E daí o autor do livro fala que tentou investigar, sabe, profundamente a história dessa paciente. E aí, diante dessa tentativa de se aprofundar na sua história de vida, a paciente, ela se viu aí munida de uma impaciência e alegou que queria só se ater ao problema no aqui e agora, que seria a questão da administração do tempo, né? E aí ela salientou, não, a minha demanda não tem nada a ver com o meu passado, nada a ver. O que eu quero aqui e agora é resolver essa minha desorganização, esse meu conflito quanto aos meus planejamentos, quanto aos meus cronogramas. Eu quero ser mais organizada. Bom, e é isso que acontece, né? Como diz os autores, geralmente agimos como se tivéssemos nascidos agora, sabe? Sei lá, ontem. É como se tivéssemos surgidos aqui e agora, entende? Como se aqui e agora tivéssemos aí saídos de uma casca de ovo. É isso que os autores trazem, né? Bom, mas, contudo, o que é que acontece? Corey acabou falando do seu passado,
sabe? E aí a sua narrativa referente ao seu passado deixa claro que no seu caso há um exemplo clássico de uma escolha inadequada. É um exemplo clássico de uma escolha inadequada. Uma escolha inadequada conduziu essa paciente ao papel de advogada superpoderosa, entende? O pai dela havia decidido transformá-la em alguém muito bem sucedido. Na verdade, esse alguém projetado nela, a partir do pai, né, seria o filho que ele não teve. Ele queria ter tido um filho, segundo os autores, né? Como não teve o filho, o pai concentrou todas as suas energias no sentido de fazer de Corey uma pessoa de sucesso no mundo masculino. Ops, vamos lá. Vamos lá fazer uma observação diante disso. Como é que eu posso dizer? Esses dizeres, ele é exatamente proveniente do livro. Não sou eu que estou dizendo, né? Os autores narram no livro. O pai concentrou todas as suas energias no sentido de fazer Corey uma pessoa de sucesso no mundo masculino. Uns ditos um tanto quanto machista, né? Por quê? Um tanto quanto, digamos que, antiquado. Porque o mundo da advocacia há muito tempo deixou de ser um mundo essencialmente masculino, né? Hoje a gente vê aí brilhantes advogadas nesse universo. Então, não é, na verdade, de modo propriamente dito, um mundo masculino, sabe? É um mundo mesclado por homens e mulheres de sucessos ou não, entende? Mas o que vem ao caso não é isso. Na verdade, Corey não queria estar nesse mundo, nesse universo aí da advocacia. Isso foi uma repetição do desejo do pai. O pai queria ter um filho, o pai queria que o filho fosse muito bem sucedido nessa dimensão da advocacia. Não teve o filho, mas aí ele não deixou de fazer a Corey uma pessoa muito bem sucedida. Mas, segundo o que a história traz, isso foi meio que uma imposição. A Corey, ela foi jogada nesse universo da advocacia. Não era, na verdade, o desejo dela. Isso foi uma repetição do desejo do pai. Ora, e se ela não tivesse voltado ao passado, o profissional, ele iria se dar conta, né, dessa peripécia, ele iria se dar conta desse comportamento repetitivo, né? Tudo levava a crer que Corey, ela desejava isso para a sua vida, ela desejava isso para si. E não era este o caso, não era isso, na verdade, que ela queria. Corey tinha outros desejos, ela tinha outros objetivos. Inclusive, alguns desejos, alguns objetivos, ela só conseguiu perceber depois de muitas sessões, algo inconsciente, algo recalcado, sabe? Bom, diante disso podemos perceber, né, que essa desorganização na vida da Corey tem aí como fonte os conflitos do passado que não foram resolvidos, sabe? Corey e a figura internalizada do pai estavam brigando ali numa triste repetição do que havia começado bem antes. E por isso essa desorganização, e ela não conseguia se organizar de jeito nenhum. Como que a gente consegue organizar a nossa dimensão externa com tudo desorganizado dentro? Dentro da Corey estava tudo desorganizado. A figura do pai foi internalizada. Há uma repetição ali do desejo do pai e não do dela. Então um conflito inconsciente, o desejo dela em combate com o desejo do pai, e uma desorganização imensa, sabe? Mas ela não sabia disso.
pelo menos não de modo consciente. E aí, diante disso, ela estava condenada a repetir aquilo, sabe? A repetir esse comportamento. E, como consequência, uma desorganização geral na sua vida, onde ela não conseguia se situar. Claro, ela não estava ali dentro da prática dos seus desejos, entende? Então, gente, sepultar sentimentos traumáticos, sabe? Sepultar experiências, sepultar memórias acontece a muitas pessoas. Isso é recalcado porque na dimensão do consciente é insuportável conviver com isso. Então o que é que acontece? O nosso aparelho psíquico, a fim de nos proteger de um imenso, intenso desprazer, sepulta sentimentos traumáticos, sepulta experiências, sepulta memórias. Isso acontece. Só que, entretanto, enterrar essas experiências não significa que elas estejam mortas. Elas vão estar ali a todo tempo em combate com aquilo que está sendo contrário a elas. Né? Elas estarão ali o tempo todo querendo ganhar a dimensão do consciente, para que elas ganhem aí uma vivacidade, entende? Elas querem mesmo viver, sabe? Os desejos, eles querem mesmo ser vividos, experienciados, sabe? E por isso eles vão estar a todo momento em combate para entrar na dimensão do consciente e assim se fazer presente e assim se fazer acontecendo na vida desse sujeito, entende? E é isso. Bom, a gente continua, tá? Essa conversa sobre o ciclo da autossabotagem. Espero que vocês gostem. Vou estar sempre gravando com relação a isso. É de bastante importância. A gente pode perceber aí que é um livro que traz muito a perspectiva da psicanálise, né? Por abordar o inconsciente e por abordar essa compulsão, a repetição, entende? Então, é isso, gente. Bom, na descrição do vídeo vocês vão encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail para dúvidas. Vocês vão encontrar aí meus outros 2 canais aqui no YouTube, que é o Caio e seus Diálogos e o canal Só Psicanálise. Vocês vão encontrar o meu blog do Caos Olivana, tá? E, enfim, vão encontrar o meu Instagram e o meu Twitter, caso queiram me seguir. Beleza? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Peço desculpas porque eu tô um pouco rouco, dado a uma gripe, tá bom? Mas já tô melhorando aí para voltar com tudo pros canais, certo? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.